Você sabe a diferença entre dependência e interdependência? Eu vou contar uma história para vocês, minha, e que vai mostrar um pouquinho a diferença dessas duas situações. Eu profissionalmente já há décadas trabalho, melhor não contar a quantidade delas, mas eu sempre tive uma forma de trabalhar. Quando eu trabalho numa empresa, eu visto a camisa de uma forma muito forte, né? A ponto de cuidar daquela empresa, ou cuidar da minha função como se a empresa fosse minha, né? E eu sempre entendi isso como uma coisa positiva. E nessa agência que eu estou há 3 anos, eu sei, a minha forma de atuar é igual, né? E eu sempre falava isso para o meu chefe, para o CEO da agência, que eu tratava a agência como sendo minha, né? Ou seja, fica tranquilo porque está em boas mãos. E eu falava com essa força, né? A ponto de falar, eu não me vejo hoje fora da agência. Não sei o que aconteceria na minha vida profissional se eu estivesse fora da agência, porque eu amo trabalhar na agência. E ele sempre ficava ressabiado com essa minha afirmação, né? E eu não entendia muito bem por quê. Até o momento em que, numa reunião de debriefing, e acho que nem foi de debriefing, foi numa reunião de uma conversa que nós tínhamos, porque nós, além dessa relação chefe-funcionário, hoje ele é um amigo, assim, é um sábio acima de tudo, e sempre que eu preciso refletir sobre a vida, buscar inspiração, eu converso com ele. Em 10 minutos de conversa eu tenho inspiração para uma semana inteira. Mas uma das conversas que a gente tinha, ele falou: Ricardo, o que me deixa ressabiado com essa tua afirmação é que você põe a agência como sendo o teu principal foco de vida, a ponto de, se você sair dela, você perde o rumo, né? Você já falou várias vezes que você perde o rumo, você não sabe o que você vai fazer profissionalmente. Isso é uma dependência. Você tem uma dependência a ponto de, se aquilo deixar de existir, você perde o chão. E ele falou, diferente da interdependência, a dependência é muito ruim. Aí a interdependência, ela permite que você tenha as mesmas atitudes, porém sabendo que aquilo pode ser finito. Sabendo que a empresa depende de você, você depende da empresa. Até que uma das partes não esteja mais satisfeita com essa relação. E a partir daí, você se desligando da empresa ou sendo desligado, a tua vida não acaba. Outras portas se abrem, não é? Não tem aquele ditado que fala, portas se fecham, janelas se abrem? Oportunidades surgem, então você entende aquilo como algo positivo, né? Então, claro, a gente vai ficar triste, sem dúvida, mas não é aquele desespero ao ponto de você perder o chão e falar, e agora, o que eu faço da minha vida, né? E eu entendi isso com muita propriedade, e mais, isso não é só profissionalmente, isso te traz em todos os aspectos da vida, seja no relacionamento, seja numa relação familiar, seja numa amizade, seja no que for, né? O fato de você se sentir preso ao ponto de não ter chão no momento em que aquilo pode terminar é uma dependência tóxica. Quando você tem o livre-arbítrio de acordar de manhã sabendo que você está naquela relação e a qualquer momento você pode se desligar dela e que a tua vida vai continuar existindo, é muito libertador, as suas correntes caem, você começa a trabalhar melhor, você começa a se relacionar melhor com as pessoas, porque você não tem aquela pressão de que, meu Deus do céu, se eu perder o emprego, se eu perder essa pessoa, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, né? A gente deixa de romantizar a vida e passa a olhar ela com olhos mais críticos, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença e que faz a gente pensar e refletir em deixar de ser dependentes para ser interdependentes. É fácil? Não é fácil.
Te falo por experiência própria. Mas, quando você consegue alcançar isso, as correntes caem e é muito libertador. Bora refletir?